tudo bem? Estamos no ar com mais um Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. Eu quero agradecer a oportunidade de entrar em sua residência, falar com o senhor, com a senhora e toda a sua família. Também convidá-los para ouvir o programa Espaço Saúde na Rádio Clube de Marília AM, todos os sábados, a partir das 12 horas. E também navegar na internet, www.espacosaude.net. E assim nós vamos construindo a nossa interação. E no programa de hoje, nós viemos aqui no CEL, Centro de Estéticas Odontológicas, localizado na zona sul de Marília, e nós vamos falar com o Dr. Carlos Sanches sobre implante e responder as dúvidas que apareceram depois das entrevistas que o Dr. Carlos Sanches deu aqui no nosso programa. Dr. Carlos Sanches, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Dr. Carlos, uma das dúvidas que apareceram no programa e vários e-mails é sobre trauma. Choque, pancada, perda de dente, enfim, fraturas. Ocorreu um trauma, ocorreu a perda do dente, o que fazer? Olha, essa é uma dúvida constante. As pessoas têm que tomar alguns cuidados. Aquela situação que fala, olha, saiu um dente, teve um trauma, perdeu um dente, eles aconselhavam a colocar no leite, alguma coisa assim. Isso é errado, hoje não se aconselha mais fazer isso daí. Houve um trauma, tem que avaliar o risco. Se for um trauma que teve necessidade de um atendimento hospitalar, onde está em risco a vida da pessoa, primeiro tem que ir para o hospital. Vai fazer o atendimento de emergência, depois vai ser procurado o dentista. Agora, o cuidado com o dente é muito simples. Procura o dente, se perdeu o dente, caiu, pegue ele pela coroa, nunca pela raiz. Lava em água corrente e coloca num vidrinho, se possível, com soro fisiológico. Se não tiver, uma água filtrada ou água destilada. E procurar o dentista assim que possível. Por quê? Nós vamos fazer uma avaliação para ver se tem como reimplantar esse dente. Se tiver condições dele ser reimplantado, a pessoa vai voltar a ter o dente dela. Em alguns casos isso não é mais possível, ou porque fraturou a raiz, ou porque fraturou o osso. Então nós vamos avaliar se tem necessidade de fazer um implante, uma prótese provisória, algo assim para a pessoa não ficar sem os dentes. Colocar em água oxigenada, metiolate, mercúrio, aquelas coisas, é aconselhável? Não, não é. Nenhum tipo de produto químico pode entrar em contato com o dente. Por quê? Quando o dente é avulsionado, ele fica em volta dele o cemento que está em volta desse dente. A partir do momento que ele é removido pela água oxigenada ou algum outro produto, esse dente não tem mais condições de ser reimplantado. Ele vai ser reimplantado, seu organismo não vai mais aceitar, e aí vai acabar tendo uma infecção. E o pior de tudo, aí vai ter uma perda do osso em volta. Então, é sempre colocar na água ou água destilada e procurar o dentista, que ele vai saber qual é o melhor caminho. Em qualquer idade é fazer isso? Qualquer idade, assim, o dente de leite, na realidade, dificilmente se reimplanta. O dente de leite, a partir do momento que perdeu, que avulsionou o dentinho de leite, ele não tem condições de ser reimplantado, porque a raizinha dele, ela degenera muito rápido. Então, nesses casos, deixa fora o dentinho e faz um mantenedor de espaço, uma plaquinha para manter o dentinho no espaço para não entortar os outros. Então é simples, teve um trauma, teve perda do dente, o dente caiu, você vai pegar o dente pela coroa, que é essa parte que aparece aqui, você vai lavá-lo em água corrente e jogar dentro de um ambiente estéril com água filtrada, certo? Tampa e vem aqui para o CEL, Centro de Estética Odontológica, procure o seu dentista. Tem um tempo, doutor Carlos, que é aconselhável procurar o dentista? Olha, o ideal seria o mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente fizer essa intervenção, de tentar reimplantar esse dente, o resultado é melhor. Mas nem sempre é possível. Às vezes a pessoa acaba tendo que ir até um hospital, procurar um pronto atendimento, ou às vezes não sabe disso tudo, então aí ela vai acabar vindo depois. É onde nós vamos fazer essa avaliação, se existe a condição desse dente ser implantado. Se não houver essa condição, aí sim nós vamos partir ou para a colocação de implante imediato, em alguns casos, enxerto ósseo, para poder repor, porque às vezes a pessoa, quando perde o dente num trauma, ele não sai só o dente, ele sai o dente e sai um fragmento do osso. E normalmente em região estética, região anterior, e aí fica comprometido. Então é por isso que tem que estar procurando o mais rápido possível, quando for possível. A criança, o senhor falou que o dente de leite não se implanta. Mesmo assim, tem que procurar o dentista para avaliar esse trauma e não deixar aquele espaço vago, para não entortar a dentição, é isso? Isso, sempre tem que estar procurando um profissional que vai poder orientar. Se esse dentinho foi avulsionado, um dentinho de leite, tem que ter alguma outra... a gente tem que colocar alguma coisa nesse espaço, porque é muito comum
o dente permanente vir antes da hora. Ou, às vezes, os próprios dentinhos de leite começar a entortar e fechar esse espaço e aí fica um dente retido. E avaliar o trauma também, às vezes tem que passar uma medicação, alguma coisa assim. Então é sempre importante estar procurando o dentista, mesmo que não seja imediato, se não tiver condições, tiver que procurar um pronto atendimento hospitalar. Mas logo em seguida procurar o dentista. Ele vai sempre te orientar o que você vai fazer, o que é melhor para poder manter esse dente ou manter uma situação que possa recuperar depois. No local do trauma, Dr. Carlos, o que passar? Tem aquela questão do sangramento, que é imediato, mas passa algum produto ou só lava com água, faz bochecho com água? Então, vai depender muito do tipo de trauma. O que normalmente se faz é quando tem um trauma e uma contaminação, antisséptico, bochecho com antisséptico. Existem algumas pomadas, alguns medicamentos que é passado, mas normalmente a gente passa um antibiótico, um anti-inflamatório via oral. A pessoa diminui o risco de uma infecção, uma inflamação. E no local, normalmente é um bochecho, com algum tipo de antisséptico. Existem alguns antissépticos que é mais interessante passar aqui sem álcool, porque se a pessoa já está com trauma, já está com dor, com sensibilidade, você vai passar um antisséptico que tenha álcool, vai arder, vai ter aquela ardência. E aí, às vezes, a pessoa fica com receio de fazer e para de fazer. E aí corre risco de ter uma contaminação. Então, teve o trauma, recolhe o dente pela coroa, lava, água corrente, põe dentro de uma água filtrada, traz para o dentista. E imediatamente usa um enxaguatório bucal aí para fazer a higienização ali primeiro, é isso? O ideal seria estar procurando o dentista, aí ele vai indicar qual enxaguatório melhor. Porque às vezes se ele tiver numa condição que dê para reimplantar o dente, ele fizer o bochecho com antisséptico, esse bochecho entrar naquela loja cirúrgica, no espaço onde tinha a raiz, ele vai penetrar ali, você vai fazer o reimplante depois e às vezes você não vai conseguir um sucesso nesse reimplante. Então, o ideal é assim, procurar o dentista. Aqui vai ser orientado o que você vai fazer. E se estiver longe, se estiver na estrada, por exemplo, água pode? Faz um bochecho com água, pode? Só lava a boca com água, toma um anti-inflamatório, se for possível. Só com receita médica. Só com receita médica, isso. Mas, às vezes, a pessoa que vai viajar, ela vai um pouquinho prevenida, né? Mas o ideal é sempre estar procurando o dentista. Ele quem vai orientar qual é a melhor conduta a ser tomada. Não tome remédio por conta própria, tá certo? Ou procure o seu dentista ou o seu médico para ele te orientar adequadamente. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje nós estamos respondendo perguntas sobre enxerto, sobre implante. E nós estamos aqui no CEL, Centro de Estéticas Odontológicas, localizado na Zona Sul de Marília, conversando com o Dr. Carlos Sanches. Dr. Carlos, uma das perguntas de uma internauta é que ela usa dentadura desde os 17 anos, hoje está com 50 anos, e ela pergunta, dá para fazer o implante dentário? Olha, essa é uma situação que assim, requer uma avaliação. Normalmente o que acontece nesses casos é assim, a pessoa perdeu os dentes muito jovem.
e foi colocada uma prótese total, uma dentadura muito jovem. Essa prótese ela serve como uma barreira, ela segura toda a estrutura óssea da pessoa e não deixa ter um desenvolvimento normal, ou seja, aquele crescimento que iria ter da face, acaba não tendo. Então ela vai ter um rebordo atrofiado pela idade e ela ainda vai ter um agravante da perda óssea ao longo dos tempos usando essa prótese. Então o que acontece nesses casos? Normalmente o rebordo é muito fino, então a gente tem que entrar num processo, pedir uma tomografia computadorizada, nós vamos ver a quantidade de osso que tem disponível. A maioria desses casos vai passar primeiro por um processo de fazer enxerto de osso. Nós vamos colocar osso nessa região onde vai ser colocado os implantes. Depois dessa colocação desse osso, aí sim vai ser feita a colocação dos implantes e posteriormente a prótese fixa sobre esses implantes. Então é um processo um pouquinho mais longo, mas só não é assim uma coisa muito rápida. Mas tem que ser avaliado. Algumas pessoas, mesmo perdendo o dente há tanto tempo, continuam tendo osso. Aí é uma questão da gente ver, cada pessoa tem um porte físico, né? Então algumas pessoas ainda apresentam osso em condições de ser colocadas de imediato. Outras pessoas têm que fazer esse processo que é um pouquinho mais longo. Mas o resultado final depois é muito satisfatório. Então ainda dá para ela ter um sorriso bonito e tranquilo. Dá, claro, sem dúvida. Isso é muito bom, é uma boa notícia. Agora uma outra pergunta, doutor, é assim, a pessoa está relatando dor de cabeça, cefaleia, e ela está relatando isso após começar a usar dentadura. Tem correlação a cefaleia com o uso de dentadura? Olha, alguns casos pode ser decorrente dos dentes ou pela falta dos dentes. O que é mais comum, assim, às vezes a pessoa perde um dente, perde outro, e ela começa a ter uma disfunção na articulação dela. Então os dentes passam a não encaixar mais. E aí começa a ter região de tensão. Então a gente tem muitos músculos que pegam a região de cabeça, a região da face, e eles são interligados. A partir do momento que você começa a tensionar um lado e o outro não, ou vice-versa, a pessoa pode desenvolver bruxismo, dor de cabeça, então aí tem que estar vendo. A prótese, existe quando a gente vai fazer a prótese, a gente tem uma altura, que é uma relação que chama dimensão vertical. Isso é muito importante, porque é a altura que a pessoa tem na vertical dos dentes. Quando ela perde isso daí, começa a dar um monte de problemas. Das coisas que é comum, que a gente até fala para os pacientes, no desenho animado, o desenho da bruxa, como que ela não tem os dentes e tem aquele nariz caído. Por quê? Porque ela não tem dente, então ela perde a dimensão vertical. Então a gente fala epitose, nariz caiu. A partir do momento que ela coloca a prótese, que ela mexe em dimensão vertical, que ela coloca os dentes, vai voltar toda aquela musculatura que estava caída, que estava baixa, vai voltar. E aí a pessoa vai voltar, sorrir, tudo certinho. E normalmente, nesses casos, se for decorrente da falta dos dentes, vai resolver o problema. Uma outra pergunta é assim, de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar minha dentadura? Olha, a média é uma média entre 5 e 8 anos. Por que isso tem que ser feito e é importante ser trocada essa prótese? Essa prótese ela é feita em resina, os dentes são feitos de acrílico. Com o desgaste da mastigação, a abrasão entre os dentes, esses dentes vão se desgastando. E chega um ponto que ele começa a diminuir, aí cai no que eu te falei, a pessoa começa a perder essa altura da dimensão vertical. E aí começa a ter esses problemas, problema de articulação, de ATM, que é muito sério, tem dores de cabeça terríveis. Mas tem que estar se procurando, a gente tem que estar avaliando, o profissional, o dentista vai examinar, vai avaliar, vai ver qual que é o melhor. A gente existe no consultório maneiras da gente estar vendo qual que é a dimensão vertical de cada pessoa, para poder fazer os dentes dentro desse padrão. Uma outra pergunta, doutor, assim, dentes mal cuidados, né, com cárie ou com gengivite, pode dar problema cardíaco? Pode. Na realidade, existe uma pesquisa já de alguns anos que mostra assim, tem um dos problemas chamado endocardite bacteriana. Inclusive, existia até uma campanha em Marília todo ano sobre a endocardite. 50% das pessoas que vão a óbito por esse problema de coração, as infecções são provenientes da boca. Então, é sério. Quando a pessoa não tem os cuidados necessários, ela tem uma predisposição a problemas cardíacos. Então aí passa a ser um caso grave. Então uma infecção, não só na boca, uma infecção pequena, em qualquer parte do corpo, pode cair na corrente circulatória, bactéria se instalar na válvula do coração. E ela atrofia essa válvula, o coração para de bombear, a pessoa acaba morrendo por conta disso. Isso é a endocardite. Então cuidar dos dentes é também cuidar do coração. Do coração, sem dúvida. E assim, a gente tem, ao longo dos anos, a gente vai ouvindo muitas histórias, né, de paciente, olha, tinha um problema que
não estava relacionado a nada a ver com os dentes, depois que tratou um dente, acabou resolvendo uma outra coisa. Mas o mais comum é o problema de dor de cabeça, a pessoa que já teve um problema cardíaco. O cardíaco, quando vem no consultório, que ele já tem uma predisposição, então se ele vai fazer uma extração, a gente existe todo um protocolo de medicação antes, que ele vai tomar antes dessa cirurgia, tem que seguir todo um protocolo para a gente preservar a saúde dele. Uma outra pergunta, Dr. Carlos, é com relação ao diabético. Uma pessoa que ela é diabética, ela quer fazer um implante, mas está com medo. Ela pode fazer? Pode, desde que o diabético esteja controlado. Se ele tem ido à consulta dos médicos, se ele está controlando a diabetes dele, está um pouquinho alta, mas se ela estiver mantivendo ali, é claro que o ideal é que não tivesse, ou que tivesse o mais baixo possível na média. Mas se não tiver oscilações muito grandes, estiver numa média legal, isso não impede. Isso aí a gente tem os cuidados, tudo que nós vamos ter certinho, não vai impedir dela fazer os implantes. Então, qualquer pessoa, respeitando aí os exames antecipados, né, que aqui na CEL vocês pedem, a tomografia, os exames de sangue, todo esse controle, a anamnese do paciente que vocês fazem aqui, fazendo isso anteriormente, dá para fazer o tratamento tranquilo, mesmo que tenha perdido os dentes há muito tempo. Tranquilo, porque na realidade é assim, hoje as pessoas que vêm procurar implante, os jovens ou por algum tipo de acidente, por algum trauma que perdeu o dente. As pessoas acima de 50, 60 anos são aquelas pessoas que já perderam os dentes ao longo do tempo, que ou porque não teve condições de saber como manter esses dentes, acabou perdendo. Então assim, o público grande para fazer reabilitação de implante é acima de 60, 65. E aí você sabe que nessa idade ele é mais predisposto a ter problema cardíaco, diabetes, e outros tipos de problemas. Então, por isso que a gente tem um protocolo para a gente poder saber tudo o que se passa na saúde dele. A gente pede as avaliações dos médicos, tudo certinho, a gente poder fazer a coisa certa, para não colocar em risco a saúde dele. Então, aí não tem problema. Mas nós já tivemos pacientes aqui no consultório de ter feito reabilitação com vários implantes com 84 anos de idade. E foi, assim, perfeito. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Se o seu desejo é alugar ou comprar um imóvel, a Tolentino tem o que você procura e na região que você quer. Se você procura um imóvel na Zona Norte, aqui tem. Se você procura um imóvel na Zona Sul, aqui tem. Na Zona Leste, tem. Na Zona Oeste, também tem. Venha para a Tolentino Imóveis e realize o seu sonho. Tolentino Imóveis, credibilidade e confiança. Você sabe que as diversas responsabilidades do dia a dia levam a um desequilíbrio emocional e baixa de energia. Todo mundo já se sentiu assim em algum momento, mas você pode melhorar sua qualidade de vida de forma natural, sem contraindicação, com as essências de flores e cristais Florais de Lara, gotinhas de pura energia da natureza que modificam seu campo vibracional, melhorando a sua disposição. Torne a sua vida mais leve. Não perca esta grande oportunidade que a Tolentino Imóveis traz para você. Condomínios na Zona Norte e Zona Oeste de Marília. Essa é a sua grande chance de comprar sua casa por R$115 mil pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídios que podem chegar a R$17 mil. Vá até a Tolentino Imóveis e faça seu cadastro, mas seja rápido. Se você deixar para amanhã, pode ficar sem. Tolentino Imóveis, Avenida Vicente Ferreira 770, telefone 3301-5661. Estamos de volta com o Espaço Saúde, trazendo mais informações para você. E no programa de hoje, nós viemos aqui ao CEL, Centro de Estéticas Odontológicas, localizado na Zona Sul de Marília. Estamos conversando com o Dr. Carlos Sanches, falando sobre implante, sobre enxerto, cuidados que você tem que ter com os seus dentes para você ter uma saúde completa e boa. Dr. Carlos, uma das preocupações dos nossos telespectadores é com relação à cicatrização e a possibilidade de infecção. E eu soube que o senhor comprou aí um equipamento de última geração que facilita, acelera a cicatrização sem o risco da contaminação. Como que é isso? Uma das grandes preocupações que as pessoas têm é justamente com a cicatrização. E para a gente também é uma preocupação, porque quando a gente faz grandes reconstruções, que a gente vai fazer enxerto,
Você imagina que nós vamos pegar um rebordo extremamente fino, nós vamos colar essa gengiva e nós vamos colocar blocos de osso. E aí eu vou pegar esse tecido, essa gengiva, e vou recobrir. E esse tecido ele não pode ter tensão, senão ele vai ter uma necrose, ele tem que ter uma vascularização. E às vezes nem sempre é possível você cobrir todo esse tecido. Então nós compramos um equipamento, que é uma centrífuga, onde vem uma pessoa da área de saúde que vai fazer a coleta do sangue dessa pessoa, e esse sangue é colocado, ele já é removido já dentro de frascos estéreos, e ele é feito uma centrifugação. Com essa centrifugação, nós vamos ter uma membrana, e essa membrana ela é rica em fibrina e leucócitos, que são células de defesa do paciente. Esse equipamento ele já vem umas prensas, onde você coloca essa membrana, esse tecido ele vira uma membrana. Então você vai recobrir toda essa área de enxerto, a área onde mesmo que foi colocado os implantes, você recobre com essa membrana, puxa o tecido e você sutura. Então nós vamos ter ali uma malha feita com o próprio organismo da pessoa. São células aglutinadas, células centrifugadas do organismo dessa pessoa que foi colhido um sangue, sem nenhum tipo de substâncias. Para você ter uma ideia, não tem nem anticoagulante, porque é feito na hora. E isso daí ele dá uma segurança para a gente, porque você vai recobrir essa área operada com células de defesa, que vai evitar a hemorragia, não vai deixar o meio externo contaminar e vai estar rico em leucócitos, que são células de defesa do nosso organismo. Então a gente consegue, assim, de uma maneira extremamente fácil e segura, um resultado, um pós-operatório muito melhor. Então aí você não precisa ter um descolamento maior de tecido, você não precisa cortar tecido para recobrir, às vezes até enxerto de tirar tecido de um lugar e colocar do outro. Então a gente consegue tudo por essa membrana. E ela ajuda a passar o sangue por ali. O sangue da pessoa é o que vai irrigar o enxerto, esse bloco de osso que a gente colocou. Então ali vai ter uma concentração maior de sangue. Então o bloco vai ter uma maneira dele na realidade, ele vai se osso-integrar mais fácil, ele vai formar osso em volta dele ali, grudando no osso da pessoa e vai virar um bloco só. E uma grande vantagem desse equipamento que a Cell investiu aqui é a segurança biológica, não é, doutor? Porque não está usando nada externo, é do próprio paciente, processa na hora, faz o enxerto ósseo, recobre o enxerto, cola ali direitinho o tecido, e a recuperação é muito mais rápida e o risco de infecção muito menor. Isso, a gente evita, na realidade a gente fecha o ciclo para não ter nenhum tipo de infecção, porque a partir do momento que você colhe esse sangue, ele já é colhido dentro de um meio estéril, ele é processado no meio estéril, ele sai dali para ser utilizado na pessoa e ele é 100% compatível, porque é do próprio sangue dela, não é nada que veio de fora. Até então a gente usava membranas, ou de colágeno bovino, que eram membranas sintéticas, que qualquer tipo de contaminação, ela puxava o sangue ali, qualquer tipo de contaminação já tinha um resultado muito ruim. Hoje não, hoje a gente já está utilizando esse produto e assim, com uma vantagem muito grande, a gente tem visto os resultados excelentes, é um equipamento importado, mas tem registro na Anvisa, tudo como manda a lei. Agora, aquela velha e aquela pergunta de sempre, doutor, a gente está falando em cortar, em expor sangue, pôr enxerto ósseo, dói esse negócio aí? Não dói pelo seguinte, alguns fatores que não vai doer. A medicação que a gente passa é uma medicação apropriada e suficiente para a pessoa não ter uma dor exacerbada. A técnica cirúrgica ela é uma técnica muito precisa, então a técnica cirúrgica ela garante que a pessoa não vai ter uma dor depois, não vai ter um sangramento excessivo, nada, porque nós vamos fazer as incisões nos lugares que tem que ser feito, nós não vamos abrir além do que precisa. O pós-operatório é muito tranquilo, porque acabou a cirurgia, a gente vai fazer uma aplicação de laser. E a terapia fotodinâmica, que é com luz ativada, a partir do momento que você coloca a luz, você estimula todas as células da região a ter uma reparação mais rápida. Então é um tecido assim, que não vai ter um edema muito grande, aquela região vai cicatrizar mais rápido, diminui a dor do paciente. É tudo muito controlado, é muito tranquilo. E nós não vamos operar em área que tenha inervação. A gente sempre vai estar desviando onde tem nervo. Porque se você lesionar um nervo desse, aí sim vai ter dor. E a dor que dói, né? Porque dor de dente é terrível. Então, mas é que na realidade assim, o dente ele tem dentro dele a câmara pulpar, que é o canal. Então ele provoca dor. Na região do osso, não tem. Nós vamos operar em região de osso onde não tem inervação, por isso que a pessoa não tem dor. Então é muito comum as pessoas falarem, nossa, olha, achei que eu ia ter um pós-operatório horrível, ia ter muita dor, não sei o quê. A maioria dos casos toma um analgésico leve uma vez, no máximo 2 vezes, só após a cirurgia. Depois disso não tem necessidade. Então, doutor, o nosso tempo está indo e tem várias perguntas ainda, mas assim,
A pessoa que está com dentadura há muito tempo, quer melhorar a autoestima, levantar o rosto, levantar o nariz, para não ficar com o nariz de bruxa aí, né? Melhorar o sorriso, melhorar a autoestima, ter uma vida melhor, é possível fazer um enxerto, é possível fazer um implante com tranquilidade. É possível. Hoje a tecnologia está a nosso favor. Hoje o que a gente tem estudado, o que a gente tem investido em tecnologia, em equipamento de segurança, é justamente para isso, para a pessoa poder ter um atendimento de alto nível sem ter um pós-operatório desagradável. Então hoje nós estamos preparados para poder sempre levar o que há de melhor em saúde, em estética e em beleza. Agora, tudo isso valorizando o que aqui no Centro de Estéticas Odontológicas vocês valorizam, que é a autoestima das pessoas, é o sorriso. Esse é o prêmio maior, é o valor maior aqui da empresa, não é, doutor? Uma das coisas que eu costumo falar bastante para os pacientes é assim, que não adianta você falar eu quero um sorriso bonito. Não, você tem que ter um sorriso saudável. A partir do momento que você tem um sorriso saudável, a parte estética vem natural. E aí a gente consegue, tendo um sorriso saudável, você tendo uma saúde bucal boa, a gente consegue depois trazer a estética e fazer um sorriso bonito. Hoje a gente tem muitas técnicas com porcelana, com facetas, o que está muito em moda agora, que são as lâminas de lente de contato, que são pequenas lâminas de porcelana para fazer recontornos dos dentes. Então tudo isso daí a gente consegue fazer. De maneira tranquila, segura e objetiva, para que o nosso cliente, o nosso telespectador esteja tranquilo. Na maioria dos casos é super seguro, tranquilo e rápido. A maioria dos casos é rápido. Nos casos que às vezes tem que fazer um enxerto, alguma coisa, a gente tem que esperar uma resposta biológica do organismo da pessoa, que pode demorar um pouquinho mais. Mas em relação ao restante é tudo muito tranquilo. Tá certo. Então tá aí, olha, as dicas estão dadas, o cuidado com a higiene da sua boca, os cuidados com o seu dente é fundamental. Cultivar isso na criança desde a primeira idade, não é? E alguns dentistas até estão orientando, o Dr. João falou nisso no programa anterior, com relação até a gestante, está se cuidando, se prevenindo para que o dente do bebê venha saudável. Tudo isso você encontra aqui no CEL, Centro de Estéticas Odontológicas. Dr. Carlos, obrigado por estar no Espaço Saúde. Eu que agradeço. Eu sei que a sintonia da sua TV é uma escolha pessoal, por isso eu quero agradecer a você por ter escolhido o Espaço Saúde para a sua sintonia. Obrigado pelas orações, mensagens positivas e até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Deus em mim, saúde a Deus em você.